tudo bem com vocês? Aqui é Manuela Freitas, do Famílias Poupadoras, e esse é mais um podcast. Hoje é dia 31 de março de 2021 e a gente veio trazer mais um tema sobre economia financeira familiar. Hoje o nosso tema é sobre o papel da mulher na economia familiar ao longo da história. Então fica aí com a gente um pouquinho que a gente já vai falar desse tema tão importante. Então, há um tempo atrás, que a gente escuta histórias dos nossos avós, até dos nossos pais, o homem era o único provedor do lar. A mulher era responsável pela casa e pelos filhos, o que num contexto familiar não era pouca coisa, né? Abrangia todos os aspectos relacionados à alimentação, educação, organização do lar. Então o homem estava fora, trabalhando, e a mulher era a responsável pela casa e pelos filhos. Só que de uns anos para cá, algumas famílias, em especial, a mulher teve que acumular mais uma tarefa, a de prover o lar. Mas essa nossa nova função, nessa eu me incluo, porque eu também trabalho fora e cuido do meu lar, essa nova função não tirou das mulheres as tarefas anteriores. Pelo contrário, apenas agregou mais uma. E se a gente for parar para analisar, por mais que o homem ele desempenhe um papel muito mais participativo na atualidade, nos novos contextos de sociedade, em que agora a figura do provedor está, mais ou menos dividida entre o homem e a mulher. Agora a mulher tem mais esse papel, o homem tomou uma atitude mais participativa dentro de casa. E em muitos casos, além da participação do homem, existe também a figura de uma pessoa contratada para auxiliar nas demandas diárias. Só que, se a gente for parar para analisar esses dois novos aspectos da nossa realidade, a gente vai perceber o seguinte, que por mais que exista uma pessoa contratada, por mais que exista essa figura do homem mais participativo, a responsabilidade pelo lar permanece sendo da mulher. Toda a organização da casa, do cuidado com os filhos, do cuidado com o marido. Porque a gente pode dar essa responsabilidade uma denominação mais contemporânea. A gente pode chamar isso de gestão. Então, a mulher, enquanto gestora do lar, acaba que existe uma nova perspectiva, porque é uma denominação bem pertinente à realidade presente das mulheres, que ela ou está ou esteve no mercado de trabalho, mas que nas atividades relacionadas ao lar, ela conta agora com novos conhecimentos e outros e novos meios de gerir o lar de uma forma mais eficaz e personalizada. Tá, Manuela, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que antigamente, quando a mulher era a única que ficava em casa, não saía para trabalhar, e também naquele tempo não se tinha a tecnologia que se tem hoje, as mães de família, elas faziam o que dava para fazer com o que tinha. Então, não existia tanta tecnologia dentro do lar, não existia tanta informação assim instantânea, da gente colocar num navegador de internet e procurar várias soluções para os problemas da casa, até aprender a fazer novas coisas para o bem da casa e da família. Essa realidade naquela época das nossas avós, das nossas mães, não existia, Então elas tinham que fazer conforme aprenderam com as suas mães, conforme orientações de vizinhas, de tias. E existia também, a gente sempre dá o exemplo, não existia a máquina de lavar roupa, se lavava a roupa na mão, não existia fralda descartável. Então a gente pode dizer, apesar de hoje existir essa realidade das mulheres acumularem mais a tarefa de estar fora de casa trabalhando,
que nós somos privilegiados, porque existe uma gama de novas tecnologias e produtos que nos auxiliam a fazer com que essa nossa tarefa, que continua sendo bem pesada, né, e exaustiva se a pessoa se dedica a ela, muito mais fácil de lidar, muito mais tranquila e execuível, porque a gente tem, né, aparelhos, tem eletrodomésticos, tem panelas inteligentes, tem tudo que está ao nosso alcance. Então, o que é que eu quero deixar aqui como mensagem? Que é primordial que as mulheres compreendam que ninguém vai ser capaz de substituir o seu papel. Por mais que em muitos momentos da nossa vida a gente necessite delegar, né, as atividades que são tão necessárias no dia a dia, seja para o marido, seja para uma pessoa contratada, por mais que existam mãos executando os afazeres corriqueiros, que seria a mulher que está em casa na totalidade faria, ou a que está em casa, mas também conta com ajuda, o papel da dona do lar nunca vai ser delegado. Nunca mesmo. Por quê? Porque se a mulher não tiver consciência de que a gestão da casa está nas atividades dela e é da obrigação dela e responsabilidade dela, a casa ela vai caminhar conforme o olhar do outro, de outra pessoa que não tem nada a ver com o contexto familiar. Por exemplo, uma empregada doméstica. Em muitas casas, pela realidade de trabalho e exaustão ou falta de organização mesmo, muitas mulheres, por essa realidade de trabalhar fora, delegam totalmente as rotinas da casa nas mãos de outras pessoas. E isso é muito preocupante, porque existe um risco altíssimo de desperdício de dinheiro. E aqui eu preciso explicar como é que isso pode ocorrer, né? Então, digamos assim, a mulher é obrigada a sair para trabalhar às 7h pouca da manhã, para estar no trabalho às 8h. Vem para casa almoçar ou nem vem. E a auxiliar, uma diarista, uma empregada, né, que passe os dias todos, contratada mesmo, com carteira de trabalho, chega na sua casa, é você saindo e ela entrando. Então, se você não tiver um planejamento para o seu lar, para orientar essa pessoa vai fazer o que bem entende, da forma como ela aprendeu, das coisas rotineiras da sua casa. Então, ela quem vai te informar quanto é que precisa de produtos de limpeza, é ela quem vai te informar que tal coisa está precisando de reparo, é ela quem vai te dizer quanto que precisa comprar de itens no supermercado. E aqui alguém pode dizer: ah, sim, mas a rotina da nossa vida, né, do dia a dia, não permite que a gente tenha esse controle. Se a gente está pagando para alguém fazer, essa pessoa vai fazer. Sim, eu entendo que a pessoa está pagando porque não pode fazer. Mas eu não estou falando das atividades, da execução das atividades em si. Eu estou falando da gestão da casa. De ter consciência de quanto é preciso comprar de cada coisa para sua casa. Você é quem vai dar o direcionamento de tudo isso. Não esperar que uma pessoa, um terceiro, né, um estranho, entre aspas, mas uma pessoa que não faz parte do seu contexto familiar, vá tomar as rédeas da sua casa. Isso aí não pode acontecer, por mais que a mulher tenha muitas horas fora de casa. No momento em que ela está em casa, numas férias, nos finais de semana, é possível fazer esse levantamento, se é que ele não foi feito antes, né? Mas o principal dessa nossa conversa hoje é deixar claro que gerir um lar, né? Eu estou falando sempre no papel da mulher porque a mulher tem o olhar mais atento, né? É da personalidade da mulher de cuidar dos detalhes. Mas o homem também é gestor da casa. E se existe essa divisão de papéis ou um papel mais participativo do homem nessas realidades domésticas, os dois são gestores, sim.
E eles têm que ter consciência de tudo que ocorre, senão parece mais aquelas séries de TV que a gente vê, né? Aquelas casas enormes, estilo assim Dalton Web, que moram muitas pessoas e existe um universo paralelo de empregados em que eles que cuidam de tudo, das rotinas daquela família, até vesti-los, né? Isso aí eles são um exemplo de outros tempos e de outra realidade. Mas eu estou usando um exemplo meio absurdo para comparar que quem assistiu essa série sabe o que acontecia, né? Os empregados é que sabiam de todos os detalhes de tudo da casa da família. A família era um mero bonequinho, né? Que eles botavam para lá e para cá, vamos viajar. Então aí vinham os empregados e faziam tudo. E isso aqui não é uma crítica a quem tem empregado, quem tem diarista, óbvio que não. Eu só estou trazendo um olhar de que não é só a mulher que está em casa, que não trabalha, que precisa ter total conhecimento e apropriar-se desses detalhes do dia a dia. Não, é tanto para quem tem empregada quanto para quem não tem. Para quem não tem, obviamente que se não fizer, a casa vai desabar. E para quem tem, ter a consciência e tomar as rédeas da situação. Porque existem casos em que a pessoa está em casa e tem empregada e delega tudo para a empregada, né? Existem casos em que a pessoa está em casa e está lá fazendo o seu papel de gestor daquela pessoa que trabalha para você. Ótimo, maravilhoso, tem as rédeas de tudo, sabe quanto se gasta, quanto se tem. A probabilidade de haver um desperdício nesse quadro é bem menor. Então, diante de tudo, a lição principal desse podcast é que o papel da mulher na economia familiar é primordial e não pode ser delegado, independente da condição que ela tenha. Da educação dos filhos, eu nem preciso pontuar, eu só estou falando da gestão mesmo dos detalhes do cotidiano da casa, da logística diária da casa. A educação dos filhos, obviamente, a família, o pai e a mãe precisam ter total conhecimento do que ocorre, acompanhar. E isso é assunto para outro podcast. O de hoje, eu queria apenas enfatizar este ponto, de que independente se a mulher trabalha fora ou não, se ela tem empregada ou não, o papel dela nunca vai ser substituído, né? A atuação dela nunca vai ser substituído por ninguém. Então, é isso. Queria agradecer a vocês pela paciência e que, se vocês quiserem acompanhar mais do nosso trabalho, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Temos um blog, famíliaspoupadoras.com.br, e tanto no site quanto no Instagram, principalmente, a gente colocou links para acessar as nossas planilhas de planejamento, que são gratuitas. Então, quem tiver interesse, só dá uma entradinha ou no blog ou no Instagram, que lá tem o link para vários dos nossos conteúdos, né? Tem a nossa biblioteca, tem as planilhas. Então dá uma olhadinha lá, que eu acho que pode ser bem útil para vocês. Então, um abraço e até a próxima.